Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem? Sexta-feira, 23 de abril, começando a segunda edição do Desenho de Notícias comigo, Fausto Oliveira. E antes de entrar no assunto, que vai ser muito mais um comentário elogioso ao André Lara Rezende, essa pessoa, esse cidadão brasileiro que cumpre um papel excelente, uma contribuição magnífica para o debate de economia no Brasil hoje, uma raridade, de fato. Antes de entrar nesse assunto, que nós já vamos tratar, eu queria mostrar para vocês aqui, olha só, a segunda edição do relatório RIB. Essa aqui está impressa, mas pode chegar na sua caixa de correio toda sexta-feira se você entrar no Clube da Revolução Industrial Brasileira. Saiba como aqui na descrição desse vídeo. Toda sexta-feira eu envio para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira, o Clube da RIB, o relatório que eu reúno notícias aqui e interpretações sobre a situação industrial, sobre o momento econômico, notícias de empresas, notícias de tendências, tecnologias também um pouco. E, além do mais, você sendo membro do Clube da RIB pode se beneficiar tendo acesso a lives fechadas comigo, é a reunião de membros, e também a seminários digitais com grandes nomes do debate econômico e da indústria que eu vou trazer sempre de 2 em 2 semanas para você, membro do Clube da Revolução Industrial Brasileira. Então clica aqui embaixo no site Apoia-se, na descrição desse vídeo você vai ver tudo sobre como entrar para o Clube da RIB e se beneficiar você também de uma melhor interpretação desenvolvimentista para o momento brasileiro e para o debate econômico, e você poder fazer o seu debate na sua rede de amigos, de contatos, com mais capacidade, mais informação. Mas vamos lá, vamos celebrar o André Lara Rezende. Quem é o André Lara Rezende? É um dos grandes economistas brasileiros. Uma curiosidade interessante a respeito dele é que ele é filho, né? Foi do Otto Lara Rezende. O Otto Lara Rezende é um camarada muito importante na história do Brasil, que foi um grande escritor brasileiro, né? Então, assim, o André Lara Rezende já vem de berço de uma família muito culta, muito importante da história brasileira. E ele ocupou vários cargos, né, na administração pública brasileira, sendo o principal deles diretor do Banco Central, na época dos anos 90 lá, e ajudou a fazer o Plano Real. Bom, tendo dito tudo isso, hoje em dia ele cumpre um papel essencial para o debate econômico brasileiro no que diz respeito à derrubada do grande dogma fiscalista. Hoje, nessa sexta-feira, ele publicou mais um de uma série de artigos no Valor Econômico, em que ele diz o seguinte: a obsessão em atar as mãos do Estado paralisa o Brasil há 3 décadas. É um título belíssimo. Evidentemente, esse título causa urticária nas pessoas de pensamento liberal, mas ele está corretíssimo. Basicamente, ele vem argumentando já há muito tempo, já desde o início de, 2019, eu acho, contra essa obsessão maluca que tomou conta dos governos no Brasil, e este governo não é exceção, em fazer a contenção da despesa pública por contenção. É apenas um dogma. Por quê? E aí ele detalha muito bem para explicar por que isso é um dogma, porque eu dizendo, você não tem nenhuma obrigação de acreditar realmente, mas o André Lara Rezende dizendo, fica diferente. Ele explica com toda a tecnicalidade econômica, mas também com o conhecimento de quem participou da gestão da política econômica brasileira lá do alto, em alguns momentos da vida, como, na verdade, o Estado brasileiro trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Quando a despesa com a economia real, com a prestação de serviços, com os investimentos públicos, existe uma série de leis, injunções e dogmas e restrições que nos impedem de fazer aquilo que é correto. Atender os cidadãos, investir na infraestrutura, investir na sofisticação da base produtiva, etc, etc. Porém, nas despesas financeiras não existe nenhuma regra, nenhuma injunção, não existe restrição, não existe nada. O Estado se endivida sem limite e depois, quando os credores dessa dívida, como acabaram de fazer no início desse ano, por algum argumento pressionam pelo encarecimento dessa mesma dívida, sempre conseguem. Eu estou me referindo naturalmente ao aumento da taxa de juros no início desse ano, contra o que ele vem se debatendo, e que é, de fato, uma excrescência. Foi uma grande campanha arquitetada pelo mercado financeiro para fazer com que a dívida pública brasileira se encarecesse. O artigo de hoje, que eu vou tentar colocar aqui no comentário fixado,
é em resposta a um artigo anterior de uma pessoa que polemizou com ele a respeito da alta de juros, uma pessoa que era favorável à alta de juros, com o argumento das expectativas racionais, que é um argumento muito falacioso, é completamente recheado de subjetivismos que o André Lara aponta no artigo dele, e que tenta balizar com um pouco de teoria e um pouco de elegância argumentativa uma ideia que de científica não tem nada, que é a ideia de que um modelo teórico, de formação de preços se aplicará sempre à realidade, quando na realidade as coisas sofrem influência de fatores psicológicos, de fatores os mais variados. Fatores econômicos reais, como queda na demanda, desemprego, etc., os mais variados. Mas nada disso é levado em consideração pelo pessoal das expectativas racionais. Eles levam em consideração apenas os modelos teóricos para dizer, não, determinada situação agora acontecendo vai afetar as expectativas futuras. Por isso, o mercado financeiro estaria desde já subindo a curva futura de juros para, na verdade, indicar ao Banco Central a tendência. Só que, na verdade, a indicação da tendência era uma forçação de barra para que o Banco Central aceitasse o recado e a influência deles e já de cara desse o aumento, como deu, encarecendo a dívida pública já para o fim do ano, podendo chegar até a triplicar a taxa de juros, né? Tem gente falando já uma Selic a 6% no fim do ano. Bom, e aí, saindo um pouco da tecnicalidade, ele deixa muito claro no artigo dele como a regra cultural do debate econômico hoje trabalha com 2 pesos e 2 medidas. Vejam só, eu vou ler um parágrafo aqui. Trabalha-se na média com um aumento futuro de 4 pontos na taxa básica de juros para o Brasil no fim desse ano. Então ele diz o seguinte, dado que a dívida pública hoje é de 90% do PIB, uma elevação de 4 pontos na porcentagem na taxa básica, como antecipa o mercado para o fim do ano, implica em um aumento equivalente a 3,6% do PIB brasileiro nas despesas do governo. São despesas públicas. Essas despesas vão aumentar com o aumento da taxa de juros. Ponto. São aproximadamente, diz ele, 267 bilhões de reais. Valor apenas ligeiramente inferior aos 294 bilhões de reais da totalidade do auxílio emergencial até o fim do ano passado. Este valor também é equivalente a mais do que o dobro de todo o investimento público anual dos últimos anos. Ou seja, o Brasil investe muito pouco em termos de investimento público, naquilo que seria necessário fazer. Infraestrutura, atendimento, ampliação de serviços sociais, etc. Muito bem. Tendo dito tudo isso, ele faz a seguinte comparação, que o auxílio emergencial exigiu uma emenda constitucional para aprovação. A aprovação e a extensão dele geraram ambas um debate enorme sobre risco de aumento de endividamento público, risco do aumento do gasto, se o teto do gasto, que é uma lei burra, estúpida, de rigor e dogma fiscalista, se ela teria que ser quebrada ou não pode ser quebrada, etc, etc. Ou seja, um carnaval de negatividade, de pensamento restritivo, para debater a questão do auxílio emergencial, que era absolutamente necessário para salvar a vida de pessoas, de empresas, etc. E salvou, de fato. Já para aumentar no mesmo valor, praticamente, a despesa financeira do governo com a rolagem da dívida, não existe sequer debate, ao contrário, existe estímulo. Não é verdade? Existe praticamente, não, tem que aumentar. É uma recomendação da parte daqueles mesmos que dizem que não pode aumentar para salvar pessoas, dizem que tem que aumentar a despesa do governo para engordar a banca. Então, veja, tem aí um problema seríssimo, de conflito interpretativo, porque a mesma imprensa, fica muito mal nessa foto. Ela é aquela que veicula o argumento contrário ao aumento das despesas públicas permanentemente, veicula isso permanentemente, mas não se incomoda, ao contrário, ajuda a solicitar a alta na taxa de juros que vem a encarecer a dívida do mesmo governo. E faz colocar no orçamento um valor maior, equivalente àquele que foi extraordinário no ano passado, que exigiu uma emenda constitucional,
como despesa para esse ano. Um ano de recessão, que já se sabe que será um ano dificílimo e que nós vamos ter que amargar aí o desemprego de 14% até o fim do ano sem nenhuma dúvida, né? E a esterese do mercado de trabalho, como eu já falei aqui várias vezes, e mais uma década perdida que se inicia. Então, vamos celebrar o André Lara Rezende e ler os textos que ele vem publicando. Vou tentar deixar esse aqui colocado aberto para vocês aqui embaixo, porque ele vem prestando um serviço de alta relevância. Diferente de ser um economista que tem o carimbo de ortodoxo, de heterodoxo, que, portanto, já entra no debate com uma certa pecha, né, menor credibilidade, tem que provar 2 vezes que sabe o que está falando, não é verdade? Porque esse é o Brasil, é assim, né? Diferente disso, não. O André Lara Rezende é um homem da ortodoxia econômica. Foi do Banco Central da época do Plano Real, ajudou a formar o Plano Real. Então, é um cara acima de qualquer suspeita. Quando este cara diz isso, então é porque realmente nós estamos em novos tempos. 2, nós começamos a incomodar muito esse consenso. 3, esse consenso deve estar próximo de cair. E 4, falta que a gente agora, como sociedade, forme uma maioria de opinião, que é o que eu tento fazer aqui, para que a gente finalmente derrube essa credulidade financista, fiscalista louca que impede o Brasil de trabalhar em favor da formação do próprio capital, da formação da própria sociedade, da formação da própria infraestrutura, da formação de tudo, né? Em nome de um distributivismo às avessas, de um Robin Hood às avessas, que engorda ricos e empobrece pobres, né? Então vou mostrar mais uma vez aqui para terminar o relatório RIB, tá? São 3 páginas sempre aqui com informações que você pode vir a receber na sua caixa de e-mail sobre indústria, sobre tecnologias, tendências, conteúdo que eu produzo especificamente para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira. Com muita alegria e felicidade, toda sexta-feira ela chega no seu e-mail, você que é membro do Clube da RIB, tá? E sendo membro, você também participa de um encontro fechado comigo 2 vezes por mês, e se for membro do Plano 4.0, você conseguirá ter acesso a seminários digitais super especiais que eu estou montando com grandes nomes do debate e que eu vou trazer periodicamente para os membros do Clube da RIB. Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana a todos.